Bom dia, pessoal. Continuamos a nossa playlist, a nossa nova playlist do primeiro ano. Vamos gravar a aula número 3, onde falaremos sobre como se obtém a quantidade de elementos da união de 2, de 3, e vou citar mais que 3 conjuntos. Como se faz essa união? Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá, galera, para a nossa terceira aula. Bem, aqui está a nossa playlist. Deixa eu deixar aqui esse... Pronto. Está aqui a nossa playlist. E prosseguindo na nossa programação, gravamos a primeira aula em 48 minutos, a segunda em 34 minutos, e vamos realizar hoje a terceira aula, né? E vamos ver como é que calcula o número de elementos da união de 2 ou mais conjuntos. Esse é o tema da nossa aula de hoje. O que é que faremos na aula de hoje? Qual é o roteiro da nossa aula? Eu vou fazer uma revisão bem rápida sobre uma questão abordada na aula 2, que são os diagramas de Venn para as 3 operações. Vamos citar como se obtém a união dos conjuntos, com a devida atenção. Vamos fazer isso também para 3 conjuntos. Vamos fazer uma expansão também para 4 ou mais, que não está citado aqui, está certo? Para 4 ou mais conjuntos. E, finalmente, vamos resolver 2 exercícios, que na verdade são 4, porque eu já resolvo 2 como modelo da parte... Quando eu explicar essa teoria aqui, na prática são 4, mas no final serão só 2 da lista, tá? Então, vamos lá. Vou botar isso para cá, para não atrapalhar um pouquinho a aula. Beleza. Então, vamos lá. Revisando as 3 operações que a gente viu na aula passada, então, se eu tenho um conjunto A, que está mostrado aqui, né? E tem um conjunto B, que está mostrado aqui, a interseção entre eles é a região que pertence ao primeiro ou ao segundo. Então, a gente pinta todo mundo aqui que pertence ou ao primeiro ou ao segundo. Não vou pintar aqui nada fora, mas dentro ou de um ou de outro eu vou pintar. Na interseção de 2 conjuntos, aqui está o conjunto A, e aqui à direita está o conjunto B, a interseção é a região que pertence ao primeiro e ao segundo. É a região que está aqui intermediária entre os dois. E quando a gente faz o conjunto diferença, então, agora não vai haver a comutatividade, ou seja, eu quero dizer que a união B é igual a B união A. Não tem nenhuma diferença se eu trocar a ordem dos elementos. Na interseção, a mesma coisa. A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Já na diferença, A menos B, por definição, aqui está o A, aqui está o B, e a diferença é tudo que pertence ao primeiro, que no caso é o A, e ao mesmo tempo não pertence ao segundo. É essa região aqui da esquerda. Já se eu faço o contrário, troco a ordem dos conjuntos e faço B menos A, o primeiro conjunto passa a ser o B. Então, é tudo que pertence ao primeiro, no caso, tudo que pertence a B, tudo que pertence a B, e, ao mesmo tempo, não pertence ao conjunto A. Quem é essa região? É a região agora da direita. Pronto, isso a gente falou na aula passada. Eu só quis dar uma recapitulada, porque isso realmente vai ser muito importante, tá? Ok, vamos usar hoje, novamente, na união, o tema da nossa aula é justamente a união, tá? Então, vamos lá. Vamos chegar agora à informação de como é que se faz a união dos conjuntos. Então, vamos lá. Se eu quero descobrir quantos elementos. Eu conheço o número de elementos do conjunto A. Isso eu conheço. É conhecido, é um número conhecido. Eu conheço o número de elementos do conjunto B. Também é conhecido. E agora eu quero saber
quantos elementos existem na união do conjunto A com o conjunto B? Essa é a minha pergunta. Bem, se os conjuntos forem disjuntos, como está mostrado aqui na figura, ou seja, eles não têm interseção, conjuntos disjuntos são conjuntos que a interseção deles é vazia, não tem interseção. Veja que não tem região comum A e B. Nesse caso, a união é muito simples. Para fazer a união de dois conjuntos, basta somar a quantidade do primeiro com a quantidade do segundo. Se eu tiver 7 elementos aqui e 6 aqui, a união vai ter 7 mais 6, 13 elementos. Bem simples. Agora, se a união não for vazia, vamos supor, e aí está mostrado aqui nessa nova figura, podemos verificar a existência de 3 regiões distintas. A região A, que é essa aqui da esquerda, a região B, a região aqui no meio, e a região C aqui à direita, né? Então, a região A só pertence à primeira, a outra pertence aos dois, e a terceira região só pertence ao conjunto B da direita. Como se faz a união, né? Eu quero saber como se faz a união entre A e B. Vou prosseguir com aqueles números do exemplo passado. Vamos supor que o conjunto A tenha também 7 elementos, igual ao outro. Vamos supor que o conjunto B tenha 6 elementos, igual ao outro. Então, aqui, o A vale 7. O B aqui vale 6. Vamos supor que agora eu tenha 2 elementos. Peraí, se eu falei que A tinha 7, então eu não posso deixar aqui essa região aqui com 7, porque não posso. Porque, vamos lá, o conjunto A é formado pelas regiões A e B. Se já tem 2 aqui e o total de A é 7, só pode ter 5 aqui. Então, eu tenho que fazer uma subtração de 7 menos 2 para chegar em 5. Mesma coisa para a região C. Eu tenho 6 elementos em B, mas B é formado por 2 regiões. Se uma delas já tem 2, vai ter 4. Então, vamos lá. A resposta à união, a gente sabe, então, que vai ser 5 mais 4 mais 2. Então, nesse caso aqui, a união não vai ter o 13 de antes, vai ter menos, vai ter só 11. E por que, pessoal, vai ter menos? Porque ao ter elementos comuns ao A e ao B, quando eu falo que tem 7 elementos em A, e quando eu falo que tem 7 elementos em B, se eu quiser fazer, então aí vem a ideia agora. Se eu quiser fazer, né? A ideia antiga, simplesmente somar 7 mais 6, está mostrado aqui, ó, vai dar errado, né? Servia para a ideia anterior. Para essa não serve. Embora o conjunto A continue a ter 7 elementos nessa figura. O conjunto B continua a ter 6 elementos. Mas a ideia antiga não serve. Qual é a ideia nova agora? Então, eu tenho que somar o A com o B. Então, veja que a região, o conjunto A é formado pelas regiões Azinho e Bzinho. Aí eu posso botar aqui Azinho e Bzinho. O conjunto B é formado pelas regiões Bzinho e Czinho. Na hora que eu somar aqui, não vai dar aquela soma que a gente viu aqui, que é o correto, que é somar as 3 regiões. A mais B mais C, 5 mais 4 mais 2 dá 11. Não vai dar, porque A mais... Você está vendo que o B está aparecendo 2 vezes. Está aparecendo o A, mas o B está aparecendo 2 vezes. Então, se eu fizer só isso aqui, vai dar errado. O que é que eu preciso, então, acrescentar a fórmula? Eu preciso retirar a região que eu contei 2 vezes. Quando eu somei 5, 7 mais 6, veja que essa região aqui foi contada duplamente. Então, eu tenho que descontar essa região. Se eu desconto essa região, vai dar exatamente o nosso resultado correto, 11. Ou seja, se eu então agora faço menos
a região comum aos dois, que é a região B, aí sobra A mais B mais C. Então, resumindo, essa fórmula daqui vai ser a nossa fórmula da união de dois conjuntos. Ou seja, como é que eu faço a união de dois conjuntos? Eu somo as quantidades dos dois conjuntos. Agora, tenho que retirar aqueles elementos que foram contados duas vezes. Vamos fazer agora um exercício sobre isso. Pronto, está aqui. Vamos lá, fechar aqui. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima. Beleza. Numa turma de 40 alunos, após ser feita uma pesquisa pelo professor de Educação Física, descobriu-se que 26 praticavam futebol e 18 praticavam handebol. Sabendo que 5 alunos não praticam, né? Sabendo que 5 alunos não praticam nenhum desses esportes, quantos praticam os dois? Então, vamos lá. Eu posso fazer esse problema de duas formas, usando o diagrama e usando a fórmula que eu acabei de ensinar. A fórmula que eu acabei de ensinar é essa fórmula aqui, né? Agora, a gente pode não usar essa fórmula por enquanto. Então, vou fazer aqui na esquerda, usando o diagrama. Eu faço um diagrama para o A. O A, no caso, é o futebol, tá? Vou botar F de futebol, melhor. Então, tá aqui F de futebol. Eu tenho um conjunto B, e é o handebol. Então, e nós temos pessoas nessa turma que não praticam nenhum dos esportes. Ele falou aqui, ó, que 5 não pratica nada. Então, veja que eu botei o número 5 fora do F, do futebol, e fora do conjunto do handebol. Ele quer saber quantos praticam os dois. Ele quer saber essa região daqui. Essa região pertence tanto a futebol quanto a handebol. Eu pratico os dois. Então, vamos lá. Se ele disse que 26 praticam futebol, e futebol é a junção dessa região com essa, o total é 26. Se uma das partes vale X, a outra parte vale o total menos essa parte, ou seja, 26x. Então, eu tenho que fazer uma subtração. Mesma coisa aqui no handebol. Foi dito que 18 pessoas praticavam handebol. Só que olhando para o diagrama, o handebol é formado por duas regiões, duas partes. Uma das partes é X, eu não sei e quero descobrir. Então, a outra parte vai ser o total, que é 18, menos X. Pronto, agora ficou fácil, né? Se eu somar essas 4 regiões, a que pertence só a F, a que pertence aos dois, a que pertence só ao H, e ao que não pertence nem a F nem a H, eu vou chegar no total de alunos da turma, que é 40. Então, 26 menos X, somado com X, a primeira região, a segunda região, a terceira região e a quarta região, somadas, totalizam 40 alunos. Aí virou agora uma equação de simples resolução. 26 mais 18 dá 44. Vou repetir aqui o menos X. O 44, falta fazer o mais 5, igual ao 40. Então, 44 mais 5 dá 49. Eu posso passar o 40, que está no segundo membro, para o primeiro membro, vira 40, menos 40, mais vira menos. E posso pegar o menos x e passar para o outro lado, vai ficar mais x. Ou seja, com isso eu isolei a variável x. Pronto, então, acabo de descobrir que o número de elementos de pessoas que jogam aos dois é 9. Então, vamos colocar o número para ver se faz sentido aqui. Então, se eu tenho 9 aqui, nessa região, 18 menos 9 dá 9 também aqui. E 26 menos 9 dá 17, né? Então, se eu somo 17 mais 9 dá 26, que é o F, mais 9 que dá 35, mais 5 vai dar os 40 alunos e o problema está resolvido. Eu fiz isso, né, com um diagrama aqui. Esse diagrama seria o diagrama também já de partida que acabei usando, né, repetindo. Agora, esse mesmo problema poderia ter sido resolvido usando a fórmula da união. Como?
Qual é a fórmula? Então, lá para... Opa! Pronto. Quantos elementos... Eu quero saber quantos elementos tem a união de A com B. Essa foi a pergunta. Ele quer saber quanto praticam... Não, ele quer saber quanto praticam os dois. Ou seja, ele quer saber a interseção. Então, vamos lá. A união dos dois, pessoal, vai ser quem? Vai ser o total de alunos, menos o que não pratica nenhum. Então, vai ser o 40 menos o 5, vai ser a união dos dois. Quantos pertencem ao A? Está aqui, 16. Quantos pertencem ao B, ao handebol? Está aqui, 18. E quanto pertencem aos dois? Não sei. Vou chamar de X, justamente a região que eu chamei de X aqui. Pronto, então eu faço agora a conta. 40 menos 5 vai dar 35. Igual 26 mais 18 vai dar 44. Pronto. Agora passo o X para o primeiro membro, ele fica positivo. E passo o 35 para o segundo membro, passa com a operação inversa. Operação inversa da adição e a subtração. O mesmo resultado 9. Então, pessoal, chegamos a essa solução 9 de duas maneiras distintas. Ou faço aqui na esquerda, ou faço aqui na direita. Qual eu devo fazer, professor? O que você achar mais fácil. Em geral, os alunos preferem o diagrama. Mas vai ter situações como essa daqui, que a equação da fórmula ficou mais simples do que essa daqui. Ó. Então, você que vai escolher, tá? É uma decisão sua. Pronto. Se fizermos a união de dois conjuntos, vamos agora para a união de três conjuntos. Então, preste bem atenção. Uma primeira observação interessante é quando você tem três conjuntos, você teria vários diagramas possíveis. Ó. Por exemplo, aqui podia ser o A, aqui podia ser o B, e aqui podia ser o C, ó, sem interseção com eles. Aqui podia ser o A com o B, e o B com o C, mas o C não tem interseção com o A. Também seria outro diagrama possível. Eu teria infinitos diagramas. Agora, esse diagrama que está aqui é o mais completo de todos, porque ele tem um total de 7 regiões. Esse aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Esse aqui só tem 1, 2, 3, 4 regiões. E esse que eu botei aqui em cima, ó, está indicado lá em cima previamente, é um que tem 7 regiões. Quem são as 7 regiões? Aqui está o conjunto A, ó. Então, o conjunto A tem as regiões A, que só pertence a ele, tem a região B, que pertence a ele e ao conjunto B ao mesmo tempo. Tem a região C, que pertence ao A, ao B e ao conjunto C. Tem a região D, que pertence só a A e a C. Aí, agora, o conjunto B também tem 4 regiões. A, B e a C já foram faladas. A E pertence só ao B. A F pertence ao B e ao C. E, finalmente, o conjunto G, o conjunto C também tem 4 regiões. A D, a C, a D e a F já foram mostradas. E falta mostrar a região G, que pertence só a C. Então, a resposta da união é a junção das 7 regiões. Essa é a resposta. Será que dá para chegar nisso através de uma fórmula? A resposta é sim, dá. Exatamente como a gente chegou para uma fórmula. Aqui, ó. Para a união de 2, vai ter uma fórmula, sim, para a união de 3. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar as ideias básicas. Qual seria o primeiro passo bem básico? É pegar, exatamente usando a ideia anterior, a primeira ideia básica seria, vou aumentar aqui um pouquinho, ó, seria fazer a junção dos 3 conjuntos. Ou seja, juntar quem? Vamos lá. Então, só para deixar claro aqui uma observação bem interessante, ó, o conjunto A é a junção de A com B, com C, com D. Está mostrado aqui. O conjunto B é a junção de B com C, com E, com F. Está aqui. O conjunto C é a junção de D com C, com E, com F e com G. Está aqui. A interseção de A com B é formada pelas regiões B e C. A interseção de B com C é a junção das regiões C
C aqui e F aqui. E a interseção de A com C é a junção das regiões D e C. Está aqui. E a interseção dos três é só a região C. Então, vamos lá. Se eu juntasse, então, a ideia de fazer a junção só dos três conjuntos, isso seria provavelmente correto para três conjuntos disjuntos. Essa seria a ideia. Só que, ao fazer isso aqui, e botar essas regiões, vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Ao fazer isso aqui, ó, então, eu botei o A aqui, essas quatro regiões, botei o B e botei o C. Ao fazer isso aqui, o que é que vai dar esse resultado aqui? Já está feito aqui, ó. Ao juntar, deixa eu ver aqui um pouquinho. Pronto. Ao juntar esses três conjuntos, veja que o conjunto, o B, a região B vai ser contada duas vezes. Não só a região B. Quem mais vai ser contada duas vezes? Ó, a região B foi contada duas vezes, porque contou o A e o B, tá aqui. A região D também foi contada duas vezes, porque foi o A e o C. E a região F também. E a região B, D. E a região F foi contada duas vezes, porque foi contada no meio do C. E, pessoal, e olha a coisa crônica aqui. E a região C foi contada três vezes. Foi contada no A, foi contada no B e no C. Só que foi contado corretamente foi essa região aqui, essa e essa, porque elas só aparecem em um conjunto. Então, se eu somar os três aqui, essa resposta não vai estar correta. E aí eu preciso melhorar. Como é que eu melhoro agora? Então, se eu contei gente demais, eu tenho agora que retirar. Retirar quem? As interseções, duas a duas. Então, eu vou retirar aqui a interseção de A com B, de B com C e de A com C. Então, vamos retirar. Aí, como é que retira aqui? Então, vou retirar, essas três interseções. Está aqui, ó. Então, botei aqui do lado, ó, e vou retirar essas três. Deixa eu tirar isso para cá. Para não atrapalhar. Beleza. Então, eu tenho que colocar esses termos, retirar aqui esses termos aqui também. Então, vamos retirar esses termos das interseções duas a duas. Nas interseções duas a duas, nós temos duas regiões em cada um. Pronto. Ao fazer isso, eu retiro aqui essas três regiões. Ao fazer isso, fazendo a distributiva aí, né, tirando os parênteses, opa, olha que beleza. Eu vejo que o B que eu contei a mais, olha aqui que beleza, o B que eu contei a mais, ao fazer menos B, ele vai sobrar só uma vez. Então, o A, lembre que o A, o E e o F já estavam, o A, o E e o G já estavam corretos, né? Uma vez só contado. O B, que tinha contado demais, ao subtrair B, sobrou só um B. O D, que tinha contado demais, ao retirar um D aqui, ó, opa, também está a contagem correta do D. E o F, que também tinha sido contado a mais, duas vezes, ao retirar uma vez, opa, contei o F exatamente uma vez. O D, não precisa nem desse espaço aqui, né? Vou apagar isso aqui. Não precisa nem desse espaço aqui, né? Então, vai ficar o F e o G. Agora, temos um problema com o C. Olha que coisa curiosa, pessoal. O C foi contado três vezes. Era um erro. Só devia ser contado uma vez. Ao retirar as interseções duas a duas, o C apareceu nos três. Então, eu vou retirar três vezes. Se eu conto três vezes e retiro três vezes, pessoal, eu não conto. Então, essa conta ainda não está correta. Essa fórmula ainda não está correta. O que eu preciso para terminar, então, agora?
Eu preciso agora botar o que é que está faltando aqui na fórmula? A interseção dos três. Ou seja, eu preciso colocar aqui nessa fórmula, ok? Eu preciso adicionar, contar a interseção dos três conjuntos, do A, do B e do C. Essa região aqui, da interseção dos três, a gente chamou ela de Czinho, né, pessoal? Tá aqui, ó, é o Czinho. Então, eu tenho que somar também aqui o Czinho. Eu tenho que somar aqui o Czinho. Opa! E ao somar o Czinho, dá aquilo que eu queria encontrar, ou seja, que a união dos três conjuntos é a soma das 7 regiões. Qual? A, B, C, D, E e F. Ou seja, resumindo tudo o que eu fiz até agora, o que é que eu posso dizer, então? Para fazer a união de 3 conjuntos, deve somar as quantidades dos 3 conjuntos, deve somar as quantidades dos 3, o A, o B e o C. Deve-se retirar aqueles elementos comuns 2 a 2. Retirar esse e retirar esse. Beleza. E, finalmente, deve-se adicionar a região C, que é a interseção comum aos 3. Pronto. Então, galera, essa é a nossa fórmula para 3 juntos. Então, indo agora resolver um problema, lá vamos nós. Os dados são muito parecidos com o problema passado. Ó, uma turma de 40 pessoas, 26 praticavam futebol, é o mesmo número do anterior, 18 praticavam handebol, o mesmo número. Agora surgiu um terceiro esporte, 19 praticavam xadrez. Aí ele diz que 15 alunos praticavam futebol e handebol, 11 handebol e xadrez, e 10 futebol e xadrez. Sabemos que 5 não praticam nenhum dos esportes, quanto praticam os 3? Então, na hora de resolver, teremos aquelas duas opções do problema passado. Qual? Ou uso o diagrama, onde você tem o conjunto A, o conjunto do futebol, o conjunto, deixa eu botar aqui um pouquinho mais espaço, o conjunto do handebol e o conjunto do xadrez. E também os que não praticam nenhum deles. Tem que estar fora dos 3. Aí vem o conceito de conjunto universo. Então, no meu conjunto universo aqui, vai ter quantas pessoas? Ele diz 5. A turma tem o mesmo 40. Agora, ele novamente quer saber a mesma pergunta de antes, ou seja, quantos praticam os 3? Ele quer saber essa região daqui. Essa é a minha incógnita, é o X. Como é que eu resolvo, então, esse problema? Aí eu vou começar pelas interseções 2 a 2. Eu sei que 15 alunos praticam futebol e handebol. Futebol e handebol. São essas duas regiões. Se duas regiões somadas totalizam 15 e uma das partes é X, então essa outra parte vai ser o total 15 menos o valor da outra parte. Então, essa região aqui vai ser 15 menos X. A mesma ideia vai acontecer para os 11 que praticam handebol e xadrez. São esses 11 dessas duas regiões, total 11. Se uma das partes é X, a outra vai ser 11 menos X. E a mesma coisa para os 10 que praticam futebol e xadrez. Futebol e xadrez são essas duas regiões. Se aqui é X, aqui vai ser 10 menos X. Pronto. Então, eu cheguei já em 4 regiões. Falta agora as regiões só com 1. Como eu faço essa região agora? Bem, se eu sei que 26 praticam futebol, e futebol, o conjunto do futebol tem 4 regiões distintas, se eu quero saber a última parte, eu devo pegar o total, que é 26, e retirar essas 3 partes. Qual? A parte 15 menos X, a parte 10 menos X e a parte X. Ou seja, eu tenho que tirar essa e essa. Então, isso é essa região. Então, usando ideia análoga, quantos vêm para cá? Para essa região aqui. Vai ser o total, que era 18. Os que praticam handebol, ele falou lá no enunciado que é o 18. E retira quem? Essas 3 regiões aqui. Quem? Retira o 15 menos o X. Retira
o 11 menos o x e retira o x. E, finalmente, ideia análoga, são 19 que praticam xadrez. Então, quantos estão aqui nessa última, o xadrez também de 4 regiões, qual é o valor dessa última parte aqui? Eu pego o total, que é 19, e retiro o valor das outras partes, ou seja, retiro a parte 11 menos x, retiro a parte 10 menos x, e retiro a parte x. Galera, então, se eu juntar agora essas 8 regiões, eu vou chegar na resposta. Então, um diagrama, esse aqui meu está confuso, esse aqui meu é o mesmo aqui, só que mais organizado, tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Vou somar o 26 menos o 15 menos x, menos 10 menos x, que é essa região daqui. Somo com quem? Agora com essa outra aqui. Ah, não, vamos somar logo as três. Eu vou somar com essa e com essa. Ou seja, vou somar com 15 menos x. Vou somar com 10 menos x. E vou somar com x. É interessante perceber isso, porque vai haver um cancelamento, ó, desse com esse, desse com esse e desse com esse. E sobra só os 26 que tem no futebol. Agora, já somei 4 regiões. Agora vem a vez da quinta região, que agora que é essa daqui, handebol. Vai ser 18 menos 15 menos x, menos 11 menos x, menos x. Aqui está faltando o menos x, né? De cada um deles. O menos x. Essa região, quem? 11 menos x. E essa última região aqui, 19 menos 10 menos x, menos 11 menos x. Aqui está faltando também o menos x, que é a terceira região, né? Pronto, isso tudo tem que dar sim, mais a oitava região. Então, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava região, essa região dos que não pertencem a nenhum. Tudo isso tem que dar 40, né, pessoal? Pronto. Apesar dessa conta grande, vai sobrar o 26 aqui. Vai sobrar aqui 18 menos 15. Vai sobrar 3 aqui. Tirando o parênteses, vai ficar mais x. Aqui vai ficar menos 11. Mais x também, distributiva. Menos x. Mais 11 menos x. Aqui, 19 menos 10 vai dar 9. Vai dar mais 9. Menos com menos vai dar mais x. Menos 11. Mais x. Menos x. Mais 5. Igual a 40. Fazendo as contas agora. 26 mais 3, 29. Mais x, cancela com menos x. Aí fica 29. Menos 11, cancela com mais 11. Mais x, cancela com menos x de novo. Sobra aqui esse 9. 9 menos 1, 9. Menos 11. X cancela com menos x de novo. Sobra só esse x aqui. Mais 5 igual a 40. São muitos números. Pode ter uma chance aí de errar, se não fizer com atenção, né? 29 mais 9 vai dar 38. 38 menos 11 vai dar 27. 27 mais 5 vai dar 32. E aí eu descubro que essa região possui 40 menos 32. Essa região da equação possui 3. Agora vamos ver se faz sentido esses números, tá? Então, cheguei a um x de 8. Então, apagando aqui tudo isso que eu rabisquei. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, essa região aqui tem 8. 15 menos 8 aqui tem 7 aqui. 10 menos 8 aqui tem 2. 11 menos 8 aqui tem 3. 26 menos esses
essas 3 regiões dá 17, vai dar, tudo aqui vai dar 9. 9 mais 8 mais 7 mais 2 vai dar os 26 do futebol. Tá beleza até agora. Aqui vai ficar 15, os 18 que eu tinha lá, menos, 8 e 7, 15, 3, 18. Vai ter 0 aqui, ó. 8, 7, 15, 3, 18, 18 menos 18 vai dar 0. E aqui vai dar quanto? Vai ficar 19 menos esses 3. 19 menos... Aqui tá certo, 15, tá. Então, 19 menos 3 vai dar 6 aqui. Somando agora, então, esses 4, já viu que vai dar 26. 26 com 0 continua 26. 26 com 3 vai dar 29. 29 com 6 vai dar 35. 35 com 5 vai dar os 40 alunos que a gente tinha que ter chegado. Então, perceba que a soma das 7 regiões vai realmente dar 8. Agora, pessoal, se vocês tivessem usado nesse problema essa fórmula aqui, embora seja uma fórmula grande, vai ficar muito mais fácil de responder. Por quê? Quantos tem na união? Vamos lá, a união vai ser os 40 alunos menos os 5, né? Que não pratica nenhum esporte. Aí soma o futebol, que é 26, soma o handebol, que é 18, e soma o xadrez, que é 19. Retira as interseções 2 a 2. Os 15 que praticam futebol e handebol, os 11 que praticam handebol e xadrez, e os 10 que praticam futebol e xadrez. E soma a interseção dos 3 que eu quero achar, que eu não sei. Então, veja que eu vou achar o x aqui com uma expressão algébrica muito mais simples. Aqui vai dar 35, aqui vai dar 37 com 26, vai dar 63, e aqui vai dar 36. Olha que beleza. 35, 63 menos 36 vai dar 27. E qual é o número somado com 27 dá 35? Então, não é difícil perceber que 35 menos 27 também vai dar 8. E olha que a expressão algébrica aqui é bem mais simples do que essa daqui, ó. Olha como essa aqui ficou bem mais longa, né? Então, a fórmula, nesse exemplo, eu volto a falar, também é uma boa pedida, tá? Outra coisa interessante que vale a pena frisar é que agora, com essa ideia, você pode expandir, pessoal. Olha que interessante. Ao olhar essa fórmula aqui da união de 3, você percebe que os conjuntos individuais foram somados, as interseções 2 a 2 foram retiradas e a interseção dos 3 foi somada. Então, quando você tiver agora 4 conjuntos, o que você vai fazer? Você vai somar os 4 conjuntos, A, B, C e D. Depois vai retirar as interseções 2 a 2. Veja que tem a interseção de A com B, de A com C, de A com D, de B com C, de B com D e de C com D. São 6 interseções. Depois vai adicionar as interseções 3 a 3. Aqui você tem A com B com C, tira o D. Aqui você tem A com B com D, ou seja, tira o C. Aqui você tem A com C com D, você tira o B. E, finalmente, você tira o A e fica B, C e D. E, finalmente, veja a alternância de mais e menos, mais e menos. Então, o próximo, interseção de 4, você vai retirar. Então, qual é a ideia? Você fica nessa alternância, né? Observe que há uma alternância de sinais entre as interseções de uma quantidade crescente de conjuntos. Veja, aqui tinha um conjunto, aqui tinha 2, aqui tinha 3. Aqui, então, vai ter 1, 2, depois 3 e depois 4. Se eu tiver agora um com 5, como é que vai ser? Eu vou adicionar o 5. Vou retirar as interseções 2 a 2, que devem ser uma quantidade bem grande, né? E se você quiser saber que quantidade é essa, eu vou dar uma pista que isso aqui tem a ver com o binômio de Newton, com o triângulo de Pascal e, consequentemente, com o binômio de Newton. Eu falei na aula 2. Aqui eu posso identificar claramente os elementos, ó. 3 aqui e 3 aqui nas interseções 2 a 2. 1, que, né, seria o vazio, e a daqui interseção com todos. Essa linha, pessoal, apareceu no triângulo de Pascal, ó. 1,
1 e 1, 2 e 1. Veja que isso aqui aconteceu na interseção com 2, ó. Dois conjuntos unitários, um conjunto com 2 e um vazio. Então, mesma coisa aqui. Então, esse agora, ó, que eu botei aqui, ó. 1 corresponde ao vazio, 4 conjuntos unitários, 6 conjuntos com 2, 6 conjuntos com 2, 4 com 3 e 1 com 4. Então, o triângulo de Pascal aparece também aqui, na segunda situação. Para finalizar a aula, eu vou fazer 2 exercícios da nossa lista. A nossa apostila tem 2 listas, e a segunda lista é só de exercícios desse assunto da aula de hoje. Então, eu vou fazer as questões 1 e 2, tá certo, pessoal? 1 e 2 para finalizar a nossa aula. Questão 1 agora. Eu tenho uma escola e tem 415 alunos. 221 estudam inglês, 163 estudam francês, 52 estudam as duas. Então, não é difícil perceber que nós temos o conjunto dos que estudam inglês, o conjunto dos que estudam francês. E tem a galera que não estuda nada, quer dizer, nem inglês, nem francês. Então, eu começo dizendo o seguinte, ele diz que 52 estudam ambas. Então, eu começo botando aqui 52. No problema passado tinha sido X, e agora não, agora eu conheço que é 52. Quantos praticam só inglês? Você tem 221 que estudam inglês, mas 52 desses 221 já estão aqui, eu tenho que subtrair. Tem que fazer 221 menos 52. Isso vai dar quanto, pessoal? Vai dar 169. 169. Pronto. E mesma coisa com os que praticam só francês. Desses 163 que praticam francês, 52 estão aqui. 163 menos 52 vai dar 111. Pronto. Primeira região, segunda, terceira. E ele quer saber quantos estudam, não estudam nenhum. A incógnita agora é aqui. Então, eu vou somar 169 com 52, com 111, com x, e vou chegar ao resultado 415. E aí, esse com esse, a gente já sabe que dá 221, mais 111 vai dar 332, mais x igual a 415, x igual a subtração desses dois números, e vai dar 83, letra B. Poderia fazer também com a fórmula, mas esse problema eu resolvi fazer com um diagrama. Para finalizar nossa aula, nosso último exercício, vou fazer um problema agora de 3. Vamos lá. Então, eu tenho, em uma turma, houve as seguintes reprovações no final de um ano letivo. Quantos reprovaram em matemática? 12. Então, tem aqui os reprovados em matemática, que são, a princípio, 12. Só que matemática. Só que também os que reprovaram em física, são 5. Só que vai ter várias regiões. E também vai ter os que reprovaram em química. Nós temos reprovações em 3, né? Então, vamos lá. Aí ele diz, ó, quanto total, aí ele diz as interseções 2 a 2, ó, ele informa que 2 reprovaram em matemática e física, 2 em matemática e química, 3 em física e química, e olha que beleza. Ele diz que 1 reprovou nas 3. Eu devo sempre começar pela interseção. Essa é uma dica maravilhosa para os problemas, começar sempre pela interseção, vai ser 1. Se 1 reprovou nas 3, quantos reprovaram aqui em matemática e física? Matemática e física, ele diz que foram 2. 2 nessas duas regiões. Já tem 1 aqui, 2 menos 1 vai dar 1 para cá. Quantos reprovaram em física e química? São 3, física e química. São duas regiões. Uma das regiões vale 1, então qual o número somado com 1 vai dar 3? Vai dar o 2. 3 menos 1 dá 2. E, finalmente, 6 reprovaram em matemática e química. 6. 6 essas duas regiões. Então, aqui vai ter que ter 5, porque 5 mais 1 dá 6. Pronto. Agora, dos 12 de matemática, se eu tiro esses 7 dessas 3 regiões, sobra 5 para cá. Eu tenho 5 para cá. E física, que são 5 ao todo, já tem 4 aqui. Sobra 1 que reprovou apenas em física. E, finalmente, química. São 8. Esses 3 caras já dão 8, quer dizer que não tem ninguém aqui. Ninguém que tenha reprovado só em química. Então, a resposta é, quantos alunos foram reprovados ao todo?
é somar os 12 de matemática, que são esses 4, mais esse 1 daqui, dá 13 e 2, 15. Resposta, letra D. Ou seja, 5 mais 5, mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, dá esse resultado. Isso aí, galera. Então, acho que completamos o nosso objetivo de dar uma ideia geral de como trabalhar a união em 2 conjuntos, de como trabalhar a união em 3 conjuntos, e ampliamos agora no final. Essa ideia de ficar alternando mais e menos, e aumentando o número de elementos da interseção, você gera qualquer fórmula, se você quiser, a partir de agora, tá certo? Pronto, então terminamos a nossa aula. Espero aí ter preenchido, né, resolvido mais exercícios. Um grande abraço e até a nossa aula número 4, onde começaremos os conjuntos numéricos, tá? Um grande abraço e até a nossa aula de número 4. Valeu, galera!